Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham através da internet, nossos votos de muita paz. Anoitecera, a cidade às margens do pequeno mar estava adormecida. Uma franja de luar falava da distante mensagem dos céus. A grande mansão, que tomava uma quadra da cidade, também parecia em silêncio. A natureza respirava um suave aroma de rosas de Shalom. E à porta de entrada, um homem mal vestido batia à porta de madeira, chamando a atenção. Aquele palacete era muito conhecido e a cidade também. Mais de uma vez, a rainha do Egito tivera a oportunidade de passar o verão, graças ao seu clima mais ameno do que no Egito. E a cidade ganhara fama por ser construída com uma arquitetura grega, gozando dos privilégios hebreus. O homem golpeia a porta de entrada. À noite permanece quando o porteiro se acerca e abre o postigo e pergunta o que deseja. Ele defronta um mendigo que suplica falar com a senhora. E o porteiro diz no ar zombeteiro: a senhora repousa. A esta hora da noite, toda a cidade de Magdala está adormecida. Mas o estranho, que parece ter uma mensagem diferente, diz ao porteiro aturdido: eu venho atendê-la. Tivemos um encontro e eu prometi que ele daria a resposta. O porteiro zomba. Mas quem é aquele homem miserável que vem procurar a vendedora de ilusões? Ela se hospedara em Magdala fazia pouco tempo e o seu palacete era o lugar em que as alegrias rosas desatavam os perfumes do prazer diariamente. No entanto, era uma personalidade singular, porquanto, periodicamente, forças demoníacas lhe tomavam as carnes brancas e ela entrava em êxtase, permanecendo quase que falecida. Mas a senhora não recebe. Hoje ela está prostrada. E o homem insistia: necessito falar com ela. Hoje é a única oportunidade de que dispomos para falar a respeito da vida. Ela contatou-me para trazer-lhe uma lição de vida neste andar de morte e desencanto pelo qual transita. Mas o porteiro era implacável e o visitante teimoso. Eu farei esta porta soar de tal forma que a senhora despertará do seu letargo. O porteiro resolve abrir aquela porta de madeira de carvalho velho, escancarando-se
apresentou um pátio interno com um chafariz, cuja água tranquila dialogava com as estrelas. Havia um grande silêncio na casa adormecida. E ele disse ao visitante: que desejas falar com ela? É uma mensagem entre mim e a senhora. Então aproximou-se do imenso quarto em que a mulher estranha estava dormida, e a serva disse: se tu entrares, ela mandará chibatear-te, até que as carnes sangrentas supliquem misericórdia. Mas o estranho estava decidido. Era um homem do caminho, apoiado a um cajado de madeira. E quando ele se aproximou daquele quarto de luxo, e pela claraboia entrava uma réstia de luar, ele viu deitada a deusa que era disputada pelas multidões. Acercou-se. Ela parecia perdida em um longo letargo, respirava com dificuldade, e o estranho disse: senhora, senhora, eu o encontrei e veio dizer-lhe que ele vos está esperando. A mulher continuava naquele transe que agora se tornara mais agitado. Abriu os olhos surpresos e defrontou o mendigo diante dela. O desabie longo de veludo azul deixava ver parte da carne branca, desejosa de sedução. Quem és tu? Perguntou cansada. E ele disse: senhora, eu sou aquele mendigo da estrada que se acercou da vossa liteira quando vieste para Magdala, acompanhada de Próculo, o senador da República. Não vos recordais? Eu supliquei uma ajuda para falar com Jesus. Eu soube que ele estava aqui próximo, em Cafarnaum, e eu necessitava que ele me tocasse, senhora. Eu trazia no meu corpo as rosas pútridas da lepra, e ouvi dizer que ele atendia a multidão sem fazer interrogatório. Vós abriste a cortina, me atiraste um denário e disseste melancólica: vai, e se tu o encontrares e ele te limpar a lepra, procura-me, porque também leprosa eu sou, e necessito que alguém diminua da minha alma o peso das aflições. Senhora, eu encontrei Jesus diante do mar e sei que agora ele dorme na casa de um discípulo a poucos minutos daqui. Vamos, senhora, ele vos espera. A mulher, que se celebrizara pelas ilusões da carne que vendia, movimentou os olhos pesadamente e disse: a ti ele limpou a lepra de fora, mas a mim não poderá fazer nada, porque eu carrego a lepra dentro da minha alma. E também os profetas de Israel às vezes libertam doentes, mas não aqueles que trazem a alma perdida no fosso das ilusões. Senhora, aproveitai, este é o vosso momento, senhora. Chamai o barqueiro, dirijamo-nos a Cafarnaum. A distância será vencida em poucos minutos. E a mulher lânguida, possuída pelas forças demoníacas, movimentou-se. As escravas chegaram correndo para atendê-la, e ela mandou preparar a barca
para atravessar o mar na direção de Cafarnaum. Era madrugada. As primeiras estrelas apagavam-se. O céu adquirira uma tonalidade especial. E de repente, sobre as águas tranquilas do mar, uma barca, a mulher, o barqueiro e o homem do caminho. A barca singra, as águas em movimento no mar, e se cravam adiante na areia úmida da praia. Uma casa se destaca da solidão do terreno. É a casa do pescador Simão Barjonas. A porta do fundo está aberta. A mulher está coberta com um péplo de tecido pesado para resguardar-se da madrugada. E o homem diz: Senhora, ei-lo ali próximo, ide. A mulher se levanta suavemente, amedrontada. É uma meretriz. Ela já houvera sido expulsa de várias cidades. Porém, Magdala recebera com gáudio, porque as fortunas dos fenícios, dos gregos, ali estava das imensas ruas cobertas de estátuas e de pedras trabalhadas. Ela levantou-se e pisou na praia imensa, que parecia braços de mãe, aguardando a ternura de desesperados filhos. Aproximou-se da porta, empurrou-a, e na sala, em semi-oscuridade, ela o viu sentado e olhou para trás. Havia no rosto daquele homem uma serenidade indizível. Os cabelos da tonalidade do ouro velho adornavam-lhe a face de beleza esplendorosa. E ele olhou para ela e sorriu. E disse-lhe: Maria. Ela dobrou-se e proclamou em lágrimas: Rabone, mestrezinho. Ó Maria, eu te esperava desde antes. E tu me conheces a mim, a peregrina da loucura? Ó Maria, ergo bondus pastor sum. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas, uma a uma, pelo nome. Não te espantes de chamar-te Maria. Senhor, que deverei fazer para entrar no reino dos céus? Ama. Ó Senhor, esta palavra é um punhal cravado no meu coração, porque muitos homens vão passado pelo meu caminho e eu nunca os amei. Ando na busca de um amor que me preencha de dentro para fora e que me faça sorrir sem que as lágrimas do arrependimento coroem meus olhos depois da ilusão. Amar. A quem amar neste mundo de mentiras? Amar os teus filhos, Maria. Filhos. Eu tenho ventre varado, mas nunca tive a honra de ser mãe. Quem seriam os meus filhos, Senhor? Maria, quando eu te peço que ames aos teus filhos, eu não me refiro às flores de carne que saiam do teu ventre. Amar os filhos da carne é mais do que um dever imposto pelas leis de Deus. Eu me refiro àqueles filhos que não têm mães,
aquelas mães que não têm filhos, as suas companheiras que não têm ninguém, nessa estrada tormentosa de paixões, de degredos e caminho da morte. Vai, ama as suas irmãs de morticínio. Ah, Senhor, eu daria a minha vida para estar do vosso lado, Maria, e eu aceito a tua vida, não hoje, um dia que não está longe, não está perto, eu te pedirei a vida, esse tesouro de Deus, para a felicidade da criatura humana. Agora, vai, Maria, e ama. A meretriz deixou cair o péplo romano, ergueu-se, a cabeleira de ouro trabalhada desceu-lhe pelos ombros seminus, e ela, olhando aquele homem singular, pôde balbuciar: eu te amarei até o passar do meu último hausto. E saiu de costas, deixando na sombra da sala pequenina e caminhando pela areia molhada até a barca que a aguardava. Foi tudo rápido. Afinal, a vida é feita de momentos, momentos já decantados nos ditos sagrados das velhas doutrinas. Momento de glória, momento de miséria, momentos de lágrimas e de sorrisos, momentos. Aquele era o seu momento, e o frio quase glacial soprou da madrugada, quando a lua, por detrás de uma nuvem passageira, pareceu alegrar-se com aquela cena da praia solitária. No dia seguinte, Magdala despertou e uma notícia correu pelas ruas bem adornadas. A meretriz havia enlouquecido. Eis que ela mandou abrir a mansão e atirava tudo o que possuía para os miseráveis da rua. Peças de tecidos, roupas caras, objetos de valor, gemas preciosas. Parecia que estava desvairada, atirando pela janela, enquanto os miseráveis se engalfiavam em luta para pegarem as migalhas assinaladas pelo sofrimento de Maria de Madalena. Mais tarde, ela tomou apenas de uma indumentária, deu um vasilhame de alabastro, no qual estava um perfume especial, e desapareceu da claridade do dia da cidade de Magdala. Foi dessa forma que se escreveu nas páginas sublimes do Evangelho a meretriz de Magdala tomando conhecimento de Jesus. E naquela tarde, na praia em Cafarnaum, enquanto a multidão exibia as feridas da alma, transformadas em cicatrizes do corpo, uma mulher de beleza incomparável contemplava o Nazareno, que falava suavemente à multidão. Os homens, quando souberam, procuraram-na. Enlouqueceste, deixaste-te fascinar pelos sortilégios do Nazareno. Ela não dizia nada. Desde pequena, ela ouvira falar em Jerusalém que um dia ele viria, esse cavaleiro dos sonhos e da ilusão, cavalgando um ginete branco. Ele atravessaria as páginas da história e libertaria Israel do jugo de Roma. Mais tarde, já era uma adolescente, ela escutou ali na Galileia um daqueles narradores de histórias que contemplava o Tabor e dizia: ele há de chegar, ele chegará como uma estrela solar, passageira,
e deixar a terra cravejada de diamantes da sua palavra. E sem saber explicar, ela o amou. Esse amor da juventude, feito de rosas e de ternura. E não fazia muito tempo, quando completara 15 anos, e a flor da virgindade foi leiloada numa casa de prazeres, ela ainda se lembrou que um dia alguém a amaria sem lhe pedir nada. Foi assim que aquela jovem de natureza desconhecida apareceu no cenário do Evangelho de Jesus. E ela ouviu a mensagem daquele dia: vinde a mim, ó vós que tendes sofrimento, tomai a vossa cruz e vinde. Eu sou o caminho da verdade e da vida, e não tendes uma outra forma para chegardes ao meu Pai. Ele falava, as palavras não eram palavras, eram notas musicais que os lábios levemente entreabertos entoavam numa sinfonia incomparável de bênçãos. Era Jesus, que viera daquela primavera de Nisan para regar a terra preparada dos corações. E foi assim que, a partir daquele momento, onde quer que ele estivesse, a multidão acompanhava-o, e aquela mulher de rara beleza estava deslumbrada ao seu lado. Passaram-se os meses e ele realizou uma viagem, tendo-a entre aqueles que o amavam e levando a palavra de luz para a humanidade sedenta de paz. Jesus não é apenas aquele homem que a história nos fala que percorreu as terras de Israel de norte a sul, de leste a oeste. É o cumprimento da promessa de Deus de que nunca deixaria o rebanho de amor ao abandono, perdido nas veredas tormentosas da vida material. E ele saiu de aldeia e cidade, de lugares prósperos a sítios miseráveis, cantando o Reino dos Céus. E entre aqueles homens que o seguiam, a mulher de Magdala. Ela não se olvidava de trabalhar interiormente as lições que ele enunciava. Quaisquer palavras tinha para ela um sentido profundo que lhe enualizava o coração. Foi assim que, certo dia, estando ela na casa das suas lutas de amor, teve que hospedar-se em uma casa comum, porque Jesus estava entrando naquela cidade pela primeira vez. E naquela cidade havia um homem que era extravagante. Ele gostava de receber pessoas gradas, comprazia-lhe oferecer banquetes a pessoas notáveis. E por isso mesmo, apesar de ser judeu, de ser cobrador de impostos, ele era aceito pela comunidade, pelas suas extravagâncias. E ele resolveu convidar Jesus à sua casa. Para a surpresa dos discípulos, Jesus aceitou. E naquele dia inolvidável, em que a primavera solar estava ardente sobre a terra, Jesus apareceu à casa de Simão para pagar-lhe a homenagem recebida. A entrada era cercada de ciprestes, de plantas altas que apontavam o céu com os seus dedos verdes. Ele, Pedro e Tiago
avançaram pela entrada imensa e à porta. O Senhor recebeu-os com uma saudação. Era uma ternura imensa nos olhos daquele cobrador de imposto. Ele estendeu a mão e apontou o refeitório, que estava referto da melhor sociedade local. Jesus adentrou-se, reclinou-se em um triclínio à romana. Servidores começaram a tocar instrumentos de percussão. O silêncio era pesado. Todo mundo olhava para ele. A curiosidade. Quem era o estranho? E Simão, cheio de orgulho, ia dizer algumas palavras, quando de repente houve um burburinho lá fora. Alguns escravos movimentaram-se e de repente à entrada apareceu a meretriz. Simão foi tomado de espanto. Aquela mulher imunda, pecadora vulgar, atrevia-se a adentrar-se na sua casa. Simão levantou-se e olhou-a. Ela também olhou, com aquela visão das vítimas que não se olvidam dos seus algozes. Simão deu um sinal a um dos servos para expulsá-la, mas ela olhou para Simão e no olhar havia uma ameaça. Simão combatia o comércio da carne, mas era seu cliente nas noites de fantasia. E ela não tinha nada a perder para desmascarar Simão diante de todos. Simão, então envergonhado, abaixou a cabeça e ela olhou na multidão aquele homem singular, ajoelhou-se-lhe aos pés e, abrindo o vasilhame de alabastro, começou a derrubar-lhe perfume de nardo, a preciosa flor e o perfume mais especial de Israel. Ele não disse nada. E ela o perfumou da cabeça aos pés, enquanto chorava e lhe enxugava os pés com os cabelos. Simão não teve dúvida. Começou a pensar, é um hipócrita, não é um enviado de Deus. Se ele soubesse quem é a mulher que o homem homenageia, ele arrependeria, conforme as Escrituras. Jesus olhou para Simão e sorriu levemente, como ele entendia e entende as nossas almas. Simão, perguntou-lhe, eu sei que tu és um homem inteligente, és próspero, sabes negociar. Eu gostaria de fazer-te uma proposta. Havia um homem que tinha 2 senhores. Um devia-lhe 50 denários, o outro devia-lhe 500 denários. Mas nenhum dos dois poderia pagar-lhe. Então, ele a ambos perdoou. Eu te pergunto, qual naquele que mais o amou? Simão era hábil e respondeu de imediato, aquele a quem mais ele perdoou. Respondeste bem, Simão. Convidaste-me à tua casa, mas à entrada não me deste o beijo sacramental, não me deste a água para lavar as mãos, não me deste a toalha de linho para enxugar os suor. No entanto, esta mulher, desde quando chegou, lava meus pés com as suas próprias lágrimas. Vai, mulher, os teus pecados ser-te-ão perdoados, não peques mais. A antiga meretriz ergueu-se, deu um grito e desapareceu pela porta aberta na direção do mundo. A partir daquele dia, nunca mais ela se apartou da figura inconsútil de Jesus Cristo. Lá estava ela,
à margem do lago. Ali estava diante de outras mulheres que a receberam com ternura. Estava ela na viagem a Jerusalém. Encontrava-se em Betânia, na casa de Lázaro, onde ele esteve para poder pregar o reino dos céus. Lázaro, anteriormente estivera vítima de uma catalepsia e diagnosticaram-lhe a morte. Jesus estava longe, mas sua alma sempre está próxima daquele que chora. Então as duas irmãs mandaram dizer: o teu amigo morreu e nós estamos ao abandono. Jesus chorou, mas depois de alguns segundos disse: não, Lázaro dorme. E ficou 3 dias ainda pregando a mensagem, após o que dirigiu-se a Betânia. Encontrou suas irmãs chorosas, o sepulcro novo, com a pedra à porta. E elas disseram: sepultamo-lo, Senhor. Vamos ao sepulcro. Afastaram a rocha e o odor pútrido saiu daquele ambiente cerrado. Não era a decomposição pela morte. É que Lázaro padecia de exulcerações. E durante aqueles dias da cova abafada, dominado pela catalepsia, pelo transe profundo, ele adormecera. E Jesus, chegando à porta e vendo aquele homem envolto na gaze que separava dos vivos, ele disse: Lázaro, surgetambula, levanta-te e anda. Então o homem morto, aparentemente, levantou os braços, acercou-se de Jesus e estabeleceu esse recorde de que a verdadeira morte não é a do corpo, é a do caráter. É aquela que faz da alma escrava das paixões. E Lázaro, na sua casa em Betânia, cercada de rosais, com suas irmãs Maria e Marta, recebia Jesus com uma alegria incomparável, porque estava chegando o momento em que ele viria pela última vez a Jerusalém. Os alicerces de Israel estavam abalados. Fazia 400 anos que a boca profética da divindade se iniciara. E de repente, no período de Augusto, no segundo triunvirato, as areias suaves das rochas, das montanhas da Judéia, escutaram à noite o balido de uma ovelha densa, doce, que era Jesus chegando à terra. Desde aquele instante, o mundo passou a ter uma claridade nova, que jamais se extinguiria. Estranhos de países longínquos vieram homenageá-lo. Pastores modestos que guardavam as ovelhas naquelas furnas de calcário vieram homenagear a criança nascente, e se cumpria a profecia de que nas terras de Judá chegaria o Messias de toda a gente. A estada de Jesus entre nós é o poema de amor de Deus, abençoando as suas criaturas. E ele passa pela terra como um doce raio de luz que clareia a inútil personalidade humana, vergastada pelas paixões do instinto. Eu sou a luz do mundo, e aquele que me não conhece perdeu a oportunidade de andar em claridade. A sua palavra sempre caía luminosa e sublime na intimidade das almas. E era por isso que naquela chegada a Jerusalém, ele foi homenageado
com as pessoas ansiosas naquele domingo, que seria o domingo final da sua estada entre nós. O domingo de Ramos trouxe alegria imensa, sucedido naturalmente pelas lutas selvagens que vieram a partir da quinta-feira próxima, quando ele foi denunciado. E um amigo querido, através do beijo da traição, vendeu aos seus inimigos. Recordo-me de uma página de um dos grandes biógrafos de Jesus, Sholem Asch, judeu, que escreveu Jesus no seu tempo. Ele disse que era natural que no colégio houvesse alguém mais débil, e Jesus conhecia. É curioso que os companheiros que ele escolheu eram todos galileus. 11 eram pessoas simples, semi-alfabetizados. Somente Mateus, Levi, que era um cobrador de imposto, se encarregava de anotar as suas palavras. Mas havia um deles que era intelectual, chamava-se Judas, da cidade de Quérios. Era judeu. Era a lucidez da inteligência, o poder da razão. E se fizera o tesoureiro do pequeno grupo. Judas, como todo intelectual, era desconfiado da própria razão. Alexander Pope, o homem que facilitou a cultura humana por volta do século XIX, fazendo a grandeza da razão, dizia, e mais tarde Emerson, o grande filósofo, dizia que a razão enganou aqueles que nela confiavam. Kant, fazendo uma apoteose da razão, fala da necessidade do convívio humano, da fantasia. A alma não pode viver sem a esperança, e não se pode existir sem ter uma meta para viver. Henrik Bergson faz a proposta de um mundo de pessoas felizes. Pesem as dificuldades, elas fazem parte do arcabouço celular. E é por isso que o século XIX, especialmente na França de Allan Kardec, se deixa dominar pelo positivismo. Aquele positivismo que deixava de lado qualquer hipótese para a física, para aceitar a razão e a lógica. E o próprio Auguste Comte, que pregava a técnica da razão, era curioso, porque ele fora apaixonado por uma mulher de rara beleza, chamada Clotilde Devaux. E Clotilde Devaux morreu. E ele ficou sem alicerce para o positivismo. O positivismo espalhara-se pela terra, à semelhança da Revolução de 89, um pouco antes. E então o que fez esse notável pensador nas suas aulas? Ele colocava uma cadeira de braços, da qual deveria sentar-se a memória de Clotilde Devaux, a esposa, a amada, para falar da beleza da vida. A vida merece ser vivida em todos os seus aspectos, na alegria infinda e na tristeza profunda. Viver é mais do que respirar, é sentir as vibrações do universo, como se fosse uma sinfonia tangida na harpa do coração. Então, aqueles dias foram traídos por um amigo equivocado, e ali no Jardim das Oliveiras, em que ele meditava melancólico, um grupo de pessoas aturdidas com varapaus estavam procurando Jesus de Nazaré. Ela estava na cidade com Maria, a Mãe Santíssima, na residência de outra
Maria, a mãe de Marcos, Maria de Jerusalém. E então, o homem que ia à frente viu quando a figura ignóbil de Judas beijou, e ele sorriu para o traidor. O traidor se traía a si mesmo, porque ele amava Jesus, mas amava da sua forma de amor. O amor é de essência universal, desde o grão na terra que pela vida se transforma em vida, até o grão envenenado que destrói a vida. E Jesus então olhou profundamente para Judas. E quando o legionário perguntou: Jesus de Nazaré, sou eu. Estendeu as mãos para ser algemado. E Pedro, que prometera amá-lo e defendê-lo, tomou de uma espada e decepou a orelha de Malcos, um homem nobre de Roma, que estava naquele tempo na casa do faraó, na casa do governante em Jerusalém. Malcos perdeu a orelha, porque merecia ter perdido a vida. E ela soube quando João chegou pela madrugada e disse à rosa mística de Nazaré: Senhora, ele foi preso. E ela perguntou: que mal meu filho fez às criaturas humanas? Seu grande mal foi o amor. E então ela veio para o julgamento, ignóbil, diante de Caifás, perante Anás, diante da praça, da multidão, atingida pelo micróbio do ódio e da obsessão. Não havia ali uma pessoa. E ele que atendera as multidões, sarando as feridas do corpo, não logrou sarar as feridas da alma. E deixou-se entregar como cordeiro para o martírio, a fim de que a dor dele nos servisse de lição para as profundas alegrias do amanhã. A Mãe Santíssima acompanhou todo o processo, desmaiou nos braços de João, e no dia seguinte, quando a cruz se ergueu no Gólgota, e diz Emanuel, e ele de braços abertos, parecia que abraçava toda a humanidade, porque a cruz de Cristo não é um instrumento de punição, é uma asa de salvação. A cruz estava acima da terra e ele voava na direção do povo, da humanidade. Os céus aplaudem os relâmpagos que iluminam os trovões, a tempestade cai. E quando o atormentado homem da cruz diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele olha aquele estranho da direita, chamado Dimas, um ladrão, mas de alma sentimental, e diz: em verdade te digo hoje, entrarás comigo no paraíso. Mas não disse quando, demonstrando que o arrependimento é o primeiro caminho, como Allan Kardec escreveu com propriedade da bela página que está no céu e inferno. O primeiro passo é o arrependimento, mas o arrependimento não liberta o endividado do crime que praticou, mas é o primeiro passo. É necessário depois a expiação, sofrer, lembrar-se que não tem o direito de fazer o mal, mas não basta. É necessário, por fim, reabilitação. Temos o direito de nos equivocarmos, mas temos o dever de nos reabilitarmos. A mensagem da doutrina espírita
estabelece como primordial que Deus é amor e que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Todos teremos oportunidade de nos reabilitarmos. Ele não nos pergunta: que fizeste da tua existência? Mas o que fazes agora da tua oportunidade? Foi assim que ela pôde acompanhar a tragédia da cruz, que os seus olhos puderam ver o ser amado tombar a cabeça e, após descendo do madeiro, plantado no sepulcro aberto de propriedade de José de Arimateia, seu discípulo anônimo, também de Nicodemos, doutor da lei, e seu discípulo estranho e distante. E 3 dias após, quando foram levar ungüentos e perfumes para balsamizar o corpo e embalsamá-lo, encontraram a sepultura aberta, a pedra de mó rolada, e lá embaixo o tecido fino que fora doado por Nicodemos para cobrir o corpo. Seria o manto de Turim? Perguntam os estudiosos das Escrituras. Então, os discípulos perceberam que o corpo havia desaparecido e voltaram tristes. Pedro, João, voltaram ao cenáculo onde fizeram a última ceia, e ela ficou a meditar ali no Calvário, entre as rosas silvestres que fizeram do meu Senhor. De repente, ela viu alguém de costas, a túnica alva, e ela atribuiu ser o jardineiro e perguntou: Senhor, para onde levaram o meu Senhor? E ele se voltou e sorriu para ela, e ela repetiu: Rabone, Maria, vai e dize aos meus amigos que eu voltei. Ela então se ergue, a ovelha negra, para dizer aos cordeiros brancos que ele havia voltado. Desce o Calvário, 15 metros aproximadamente, adentra-se na cidade, porque naquela época o pequeno monte era fora dos muros, e encontra os amigos assustados pela notícia de que seu corpo desaparecera. Eu vi, ele voltou. Então aqueles homens, cansados e tristes, olharam para aquela mulher trêmula, pálida, entre lágrimas. Ele falou comigo. E Pedro, o amigo da dúvida, disse: é possível, Maria, mas eu não acredito. Será que se ele voltasse, não apareceria a sua mãe, a quem ama? Não apareceria João, a quem nos entregou? Foi aparecer a ti, exatamente a ti. Haviam grifado no pronome oblíquo. Ela abaixou a vista. Nunca seria perdoada pelos seus equívocos. Todos olvidavam que somente a mulher caída, porque há homens covardes que a derrubam. Ela era uma pecadora, mas foi levada ao pecado pelas mãos austeras e fortes da masculinidade. Jesus nos deu uma das mais preciosas lições do Evangelho. Ele apareceu àquele poço de lama, onde passaram a partir desse momento a medrar os lírios alvinitentes do amor. Escolheu-a para dizer que no reino dos céus nós valimos pelo que somos, não pelo que aparentamos, não pela posição social, mas pelo sentimento profundo dos nossos valores desconhecidos. O reino dos céus
é para aqueles que se esqueceram de si mesmos e o foram buscar além da urze e da erva daninha das estradas terrestres. No entanto, naquele momento mesmo, a Senhora dos Anjos, a mãe de Jesus, aproximou-se dela e deu-lhe um abraço. Maria, eu creio que meu filho te apareceu a ti. Eu sinto, é como se um sopro cálido da alma querida de meu filho me dissesse que ele está renovando o pântano da humanidade com um ósculo de ternura. A partir de agora, ele irá aparecer inúmeras vezes ali no cenáculo, irá aparecer na estrada da cidade de Emaús, irá aparecer na Galileia, naquela tarde inesquecível, quando 500 pessoas aproximadamente se reuniram para escutar a palavra de João. O mar tranquilo, o mar amado, o mar para Jesus, era um livro de ternura cujas páginas ele movimentava para lavar as paixões humanas. Então, naquela tarde encantadora, em que João falava da despedida, eis-o que apareceu. E todos deslumbrados viram-no, flutuando a dizer: ide e pregai. Pregai o Evangelho a todas as gentes. Eis que eu vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos rapazes. As serpentes terão suas cabeças esmagadas. Os maus serão vencidos. As ovelhas beberão na mesma fonte dos lobos. Ide, eu irei convosco. A despedida estava feita. Os 500 da Galileia espalharam-se pela terra e hoje, eis-nos no mundo angustiado, divulgando a esperança do reino de Deus, feito de amor, de ternura. Jesus está de volta, conforme prometera. No entanto, cada um dos discípulos partiu para que a mensagem rapidamente chegasse aos corações. E na Galileia, a Galileia formosa, a Galileia dos lírios, a Galileia das flores miúdas, a doce Galileia, onde ele atendeu as criancinhas, convidando-nos a ter a ingenuidade das almas pulcras da fase infantil. Maria viu os companheiros viajarem. A Mãe Santíssima foi para Nazaré, para a casa de familiares. Cada discípulo procurou partir para um lugar. O último foi Pedro. Ele deveria viajar a Jerusalém e de Jerusalém ele seguir a Roma, a grande meretriz do seu trono de poder, para levar o Evangelho. E na despedida, Maria disse a Pedro: leva-me contigo. Não posso. Tu és mulher, e a mulher é frágil. Eu não sei quem é que teve a ideia de achar que a mulher é frágil. Se o parto fosse masculino, a humanidade acabava, só assistiria o primeiro filho e nunca mais. A mulher não é frágil. A mulher, na tonalidade tradicional, é o suave perfume da pétala. E uma pétala de flor sem perfume quase não desperta atenção. A mulher é um anjo bom, que vai à frente com a sua maternidade, tornar o mundo melhor. E é por isso que o infanticídio, o aborto programado, é um crime hediondo
contra a sociedade. Não temos o direito de matar, porque não temos o poder de criar. A vida é patrimônio divino e aborto, quando programado pela vaidade humana, é um infanticídio perverso, covarde, de que a mulher vai, por um momento, seduzida, para mais tarde, como disse Carl Gustav Jung, a maioria das suas clientes no século XX havia abortado na juventude. E a partir dos 40 anos, o arrependimento, Deus em nós, tornaram-nas muitas vezes perturbadas da emoção, por causa dos transtornos psíquicos, de ceifar a vida inocente daqueles que estão programados para o mundo de amanhã. Eu me recordo da minha mãe, frágil, 15 filhos, 3 abortos espontâneos, e aos 44 anos de idade, depois que meu irmão chegara, fazia 5 anos, ela disse ao meu pai: eu tenho a impressão que estou grávida. Ele disse: não, você já está com 44 anos, não é possível. Ela disse: mas os sintomas que eu estou são de gravidez. Era humilde e analfabeta. Eu gostaria de ir ao médico. E ele foi ao único médico da cidade. Examinou-a. Sim, ela estava com 3 meses. E o médico lhe disse: dona Ana, aborte. Ele vai lhe matar. A senhora é tão frágil que não vai aguentar do 5º mês em diante. E a senhora vai morrer. Então Deus permite este aborto, que nós denominamos terapêutico, porque vai salvar a sua vida já construída, em detrimento da vida dele. E ela, da sua modéstia, levantou-se e disse assim: não, doutor, se Deus mandou-me mais um filho, Ele deve saber por quê e para quê. Mas você vai morrer e vai deixá-los órfãos. E ela novamente: não, ninguém é órfão da bondade de Deus. E passaram-se os meses, e no dia 5 de maio, ela teve este aborto que está aqui. Eu renascia. E descobria que ser mulher é missão áspera, difícil, porquanto os apelos do mundo são muito fortes. E às vezes a ilusão de que a alma feminina é rica deixa que se perturbe para arrepender-se mais tarde e suplicar a bênção de uma nova reencarnação. Então, Maria, a de Magdala, ali na praia, vê que Simão não confiava nela. Essa debilidade masculina de que a mulher é frágil. E eu sei e conheço almas de uma fortaleza incomparável. A mulher que parece frágil é apenas uma mulher sofrida, procurando identificação. Diríamos, como Victor, o grande psiquiatra austríaco, essa mulher de fragilidade são as forças que estão galvanizadas dentro do seu coração,
na procura da arte de ser mãe, e ainda não tiveram oportunidade. Então, naquele momento, Pedro despediu-se e ela ficou a sós na praia, ali na praia onde ouvira Jesus tantas vezes. Passou o primeiro dia, ela procurou um emprego, mas quem daria emprego a uma mulher recém-equivocada? Estava ela esfaimada, com tormentos. 3 dias depois, quando percebeu um grupo de pessoas que se aproximavam pela praia de Cafarnaum, eram leprosos que chegavam da Síria, vinham a cavalo, vinham a pé. Era um grupo de farândula de sofredores. E quando eles foram passando, ela perguntou: aonde ides? A Cafarnaum, encontrar Jesus para lavar nossa alma. Ela disse: chegastes muito tarde, nós o assassinamos e ele levou as nossas mágoas no seu coração. Ela pôde ver naqueles rostos o desencanto, a angústia, e disse: mas ele nos negou a palavra e falou-lhes das bem-aventuranças. Falou que o reino dos céus não está lá, mas dentro do coração. E eles ouviram. E ela falou-lhes: as autoridades vieram expulsar os leprosos, e eles se foram quando estavam a regular distância. Maria de Magdala fez uma autoanálise: eu não tenho ninguém. As primeiras pessoas que me dão ternura são eles. Então ela gritou: esperai por mim, e partiu com eles na direção de Jerusalém. 2 meses depois, ela entrava com aquele magote de feridos no Vale dos Mundos, das grutas sórdidas da lepra, e desaparecera no meio das multidões decepadas. Podia ver o seu futuro, mas não ficou inútil. Diariamente, ela chegava ao lugar e, contemplando aqueles mais desfigurados, falava sobre Jesus. Toda tarde, ela falava sobre Jesus. E o grupo aumentou. E ela falava: vós, os leprosos. Até que um dia, enquanto se banhava, ela percebeu uma despigmentação no peito. Passou a mão, tomou de um graveto e cravou. Não sentiu nada. Então, naquela tarde, seu discurso foi diferente. Nós, os leprosos, Maria de Magdala estava contaminada. À medida que os anos se passaram, ela foi transformando o corpo, perdeu a beleza, transformou-se num monturo de degradação humana. Quando percebeu que estava perto da morte, lembrou-se de Maria Santíssima, que estava na cidade de Éfeso, a grande cidade entre Roma e Jerusalém, e estava em um planalto onde João havia erguido a manjedoura do Evangelho. Então sentiu uma estranha saudade de Jesus. Despediu-se dos amigos que desejavam dissuadi-la. E durante as noites ela caminhava, durante os dias repousava, recebia migalhas pelo caminho, andou, e 1 mês depois ela viu a cidade imensa, a biblioteca de Celso, a grandeza da cidade que saía do meio das montanhas. Mas a febre derrubou-a e ela perdeu a consciência na porta de Éfeso. Um casal de cristãos, quando passaram ali as 2 pessoas, viram-na em delírio,
falando sobre João e a Santíssima. Carregaram-na e levaram-na para o promontório, aonde hoje tem a casinha de pedras, que teria sido aquela mesma onde esteve, e uma grande vidente do século XVIII teve a ocasião de desenhar no mapa, tomar-lhe o mapa e dizer aqui, e quando chegaram lá estavam as pedras, reconstruíram, e ali passou a ser a casa da rosa mística de Nazaré. Ela foi levada, a Santíssima recebeu-a por 3 dias e 3 noites. Ela delirou em febres, até que de repente o mar Egeu estava próximo. Ela percebeu que 2 mãos arrancaram-na do corpo e ela flutuou como uma falena de luz em pleno dia amanhecendo. Ouvia canto estranho e um número enorme de almas ao seu lado. Então ela se lembrou da Galileia, se lembrou de Cafarnaum, ali da cidade em que vira Jesus, e aquela comitiva que flutuava no ar seguia e via do alto Rio Jordão, como se fosse uma harpa na qual Jesus tocou a sinfonia das bem-aventuranças. Pousou na praia, aquela multidão luminífera estava olhando as águas que se encrespavam, quando apareceu uma figura que flutuava, iluminada mais do que o sol. Ela se aproximou e ele veio sobre as ondas, estendeu os braços. Era Jesus. E ela novamente, Rabone, Maria, dorme, repousa, vem agora ser uma estrela no zimbório das noites escuras. E a semelhança de um raio de luz, rasgou a claridade do dia, e naquele dia maravilhoso, perto do Cruzeiro do Sul, apareceu uma estrela de primeira grandeza. Os astrólogos fenícios descobriram uma novíssima. Não era. Era Maria de Magdala entrando no reino dos céus. Até hoje, Maria, ou Miriam de Migdal, está representada na sociedade, porque cada um de nós tem um pouco de Maria de Migdal. Cada um de nós tem sede de um amor que nos possa penetrar de tal forma que não haja mais lugar para qualquer outra divagação. Sim, Senhor, ouvimos o teu chamado, apiada-te da nossa fragilidade. Acode-nos, porque não temos para quem ir nesta noite escura, na primavera da tecnologia de ponta, da ciência e da inteligência artificial. Nós temos vazio o coração de amor e andamos procurando pelas esquinas do mundo as satisfações dos sentidos, porque ainda não encontramos o sentido real da tua mensagem. Recebe-nos, amigos, nesse dia abençoado, em que os céus confraternizam com a terra. Nós queremos dizer-te, Senhor, apiada-te das nossas deficiências e permite-te inspirar-nos de tal forma que tenhamos a coragem de repetir, como teu discípulo amado: já não sou eu quem vive, é Cristo
que vive dentro de mim. Diante desse espetáculo natural, ide e pregai o Evangelho. Levai o Evangelho àqueles que o não conhecem, porque é a terapia preventiva para as grandes feridas do nosso coração. Todos temos sede do amor. Amemos sem constrangimento. Não deixemos que o amor se envileça em nossos lábios, nem em nosso coração. E se por acaso tivermos de perder a aparência para conquistar a paz, louvado seja o Senhor de nossas vidas e abençoe a nossa amada Federação Espírita do Estado do Paraná. Muita paz.